Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 234º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 22 e capítulo 23, livro de Provérbios, capítulo 20 e o livro de Romanos, capítulo 4. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulos 22 e capítulo 23. Davi faz preparativos para edificar o templo. Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Ordens de Davi a Salomão. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor
3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Quando já era bem velho, Davi constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. Turnos e funções dos levitas. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse fim. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe e Ziza era o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos, para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Izar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério.
porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermento, das ofertas assadas e das misturadas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem. E sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 1. O anúncio de Davi de que a antiga eira seria o local do templo de Deus, o cronista introduz esta seção de seu relato, que não se repete em nenhuma outra passagem. O restante do livro, com exceção dos 2 últimos parágrafos, detalha os preparativos de Davi para a construção do templo. Exposição bíblica dos versículos 2 a 19, Davi fez os preparativos para a construção do templo de 3 maneiras. Ele juntou o material, instruiu seu filho e preparou o povo. Este capítulo cataloga as medidas que Davi tomou para providenciar todos os materiais que seriam usados, como pedra cortada, pregos de ferro, ouro, prata, bronze e toras de cedro. Algumas dessas pedras que Davi arrumou talvez estejam entre aquelas que ainda podem ser vistas em Jerusalém, hoje na base da parte do muro que ainda resta do antigo templo, estrutura conhecida como Muro das Lamentações. Davi também contou ao seu filho por que Deus decidiu impedi-lo de construir o templo e o motivo pelo qual essa tarefa foi atribuída pelo Senhor a ele, Salomão. O Senhor revelou a Davi que o reino de Salomão seria marcado pela paz, um ambiente melhor para a construção do grande edifício dedicado a honrar o nome do Altíssimo. Davi percebeu como os pais normalmente percebem que o seu filho teria a oportunidade de criar algo maior sobre o alicerce que ele proveu. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Davi emprestou a Salomão uma poderosa bênção paternal. Seu tema central era dizer ao filho que a essência do futuro era andar com Deus. Davi deu a Salomão uma tarefa que honrava a Deus, a construção do templo, uma provisão centrada em Deus de sabedoria e entendimento, um propósito de obediência ao Senhor, o governo de Israel e um resultado abençoado por Deus, o êxito por meio da obediência. Suas últimas palavras para o seu filho deveriam ser frequentemente faladas por todos os pais. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, conforme versículo 13. Uma vez que instruímos nossos filhos a edificar a vida deles em torno de Deus e de sua palavra, nosso trabalho é incentivá-los. Exposição bíblica dos versículos 17 a 19. Davi abençoou o seu povo, dando-lhes uma grande visão do que Deus já havia feito por Israel, como a dádiva que era uma terra em paz. Agora era hora de consagrar o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Conforme versículo 19. Para essa consagração, eles deveriam construir um grande templo que honrasse o nome do Senhor. Como as circunstâncias em sua vida neste exato momento estão lhe oferecendo a oportunidade de se consagrar ao Senhor? Você está tomando certas medidas para honrar seu relacionamento com Deus? Reflita.
No capítulo 23, trago a sua compreensão. Versículo 1. Para obter os detalhes e angústias em torno da coroação de Salomão, eu recomendo a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro 1 de Reis. Exposição bíblica dos versículos 2 a 3. Vindo logo depois do censo desastroso, pode parecer estranho ler os que os levitas foram contados neste momento. Joabe, propositadamente, não os contou em seu censo anterior, conforme capítulo 21, versículo 6. O objetivo aqui não tinha nada a ver com orgulho real, mas sim com a preparação do povo para agir como uma comunidade que adorava a Deus. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 23, trago a exposição bíblica dos versículos 4 a 32. As responsabilidades fundamentais dos levitas, estabelecidas desde o Êxodo, sempre guiaram em torno do cuidado e do transporte de um lugar de adoração móvel, o tabernáculo. Agora suas funções seriam residenciais, uma vez que o templo substituiria o tabernáculo como lugar que fazia o povo se lembrar da presença de Deus. Devemos sempre lembrar, especialmente se estivermos envolvidos na construção de um belo templo, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Referência a Atos 17, versículo 24. O Senhor nunca está confinado em um prédio, mas pode optar por revelar sua presença, às vezes de várias maneiras poderosas. Referência Êxodo 40, versículos 34 a 38. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-las à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, vão me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho?
É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 20, trago o versículo 1. Esta é a primeira de várias passagens em Provérbios que advertem contra o que hoje chamamos de abuso de álcool. O álcool zomba das pessoas ao criar nelas uma sede demais enquanto não satisfaz essa sede. Quanto mais as pessoas bebem, menos elas se deleitam. Quem bebe fica bêbado e depois arruma briga. A despeito do que dizem propagandas brilhantes sobre o poder de sedução da bebida, o beber não é algo inteligente a se fazer. Como diz um provérbio japonês, primeiro o homem bebe um gole, depois o gole bebe um gole, depois o gole bebe o homem. Compreendendo o versículo 3, por causa de sua autoconfiança arrogante, os insensatos gostam de se intrometer, especialmente quando tem algo para discutir. Qualquer um pode começar uma briga, mas é preciso um sábio para parar ou, melhor ainda, evitar uma, conforme capítulo 30, versículo 32 a 33. Os insensatos pensam que brigar por pequenas desavenças lhe trará honra, mas isso só faz com que sejam mais insensatos. Compreendendo o versículo 4, os preguiçosos são hábeis em dar desculpas para seu ócio, ou está frio demais para arar a terra, conforme capítulo 4, ou perigoso demais para sair de casa, conforme o Provérbios 22, versículo 13 e capítulo 26, versículo 13. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana, conforme capítulo 15, versículo 19. O homem ou a mulher diligente sempre consegue achar um motivo para trabalhar, mas o preguiçoso sempre tem uma desculpa para não trabalhar. Compreendendo o versículo 5, nem todo amigo é um bom conselheiro, e isso devemos escolher nossas amizades com cuidado. Não conhecemos nosso coração, conforme Jeremias 17, versículo 9, e somente a palavra de Deus pode honestamente revelar os pensamentos e intenções, motivos do coração, conforme Hebreus 4, versículo 12. O conselheiro com paciência, amor e espírito de discernimento pode ajudar-nos a ver o que está no fundo de nosso coração. Compreendendo o versículo 8, Israel era uma monarquia e esperava-se que o rei governasse no temor do Senhor, conforme versículo 26. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça, conforme capítulo 16, versículo 12. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono, conforme capítulo 25, versículo 5. Deus expulsou as nações cananeias porque seus pecados lhe eram abomináveis. Deuteronômio 12, versículos 29 a 32. E ele castigou Israel por imitar os pecados dessas nações, conforme Juízes capítulo 2. Portanto, o governante nesta passagem é um rei fiel que procura obedecer ao Senhor e somente a Ele. Deus não toleraria o pecado da idolatria. Compreendendo o versículo 13, quais são as causas da pobreza e da necessidade? Vamos lá. Algumas pessoas são pobres simplesmente porque não trabalham. Há serviço à disposição, mas elas preferem não saber disso. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza, conforme capítulo 10, versículo 4. Ou talvez o inimigo seja o hedonismo,
Quem se entrega aos prazeres passará necessidade, quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Conforme capítulo 21, versículo 7. É claro que os bêbados e os glutões normalmente estão entre os pobres, conforme capítulo 23, versículo 21. Tempo, energia, dinheiro e oportunidades são desperdiçados quando apenas o lazer e o prazer controlam a vida de uma pessoa. Deus nos dá oportunidades para suprir nossas necessidades, mas muitos as deixam passar porque não estão prestando atenção. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 20, com o versículo 18. Se generais experientes consultam seus conselheiros antes de montar estratégia de guerra, não deveremos buscar conselhos para as batalhas da vida? Confiar meramente em nossa sabedoria e experiência e ignorar a sabedoria e experiência de outros cristãos que conseguiram andar com o Senhor é perigoso. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Referência capítulo 12, versículo 15. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou à sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: Eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência.
e, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras "lhe foi atribuído" foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 4, os cristãos judeus em Roma teriam imediatamente perguntado como esta doutrina da justificação pela fé se relaciona com nossa história. Paulo, você diz que essa doutrina é atestada pela lei e pelos profetas. Bem, e Abraão? Pois o apóstolo aceitou o desafio e explicou como aquele patriarca foi salvo. Abraão foi chamado de nosso antepassado, referindo-se principalmente à descendência natural e física que os judeus tinham de Abraão. Mas no versículo 11, Abraão também foi chamado de o pai de todos os que creem, ou seja, todos os que confiam em Cristo. Referência a Gênesis 3, versículos 1 a 18. Em exposição bíblica dos versículos 1 a 8, Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Paulo recorreu a duas testemunhas para provar esta afirmação: Moisés, Gênesis 15, versículo 6, e Davi, Salmos 32, versículos 1 a 2. Deus prometeu e Abraão creu na promessa de Deus. A palavra hebraica traduzida por creu significa dizer amém. Deus deu uma promessa e Abraão respondeu com amém. É esse tipo de fé que importa para a justiça. Compreendendo o versículo 5, Paulo fez uma declaração surpreendente, a de que Deus justifica um ímpio. A lei dizia: eu nunca declaro inocente uma pessoa culpada, conforme Êxodo 23, versículo 7. O juiz do Antigo Testamento era ordenado a absolver o inocente e condenar o culpado, conforme Deuteronômio 25, versículo 1. Quando consagrou o templo, Salomão pediu a Deus: condena o culpado e declara sem culpa o inocente, conforme 1 de Reis, capítulo 8, versículo 32. Mas Deus justifica o ímpio porque não há fiéis para ele justificar. O Senhor pôs nossos pecados na conta de seu Filho para que pudesse nos creditar a justiça de Cristo. Exposição bíblica dos versículos 9 a 17. Abraão foi justificado pela graça e não pela lei. Como vimos, os judeus se gloriavam na circuncisão e da lei. Se quisesse ser justificado diante do Senhor, o judeu tinha de ser circuncidado e obedecer à lei. Porém, Abraão foi declarado justo quando ainda era incircunciso. Então, do ponto de vista judeu, Abraão era um gentil até ser submetido ao ato. O patriarca tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado, conforme Gênesis 17, versículos 23 a 27. Isso se deu mais de 14 anos depois dos eventos em Gênesis capítulo 15. Exposição bíblica dos versículos 16 a 20. Abraão não andou segundo o que via, mas pela fé. O que Deus promete, ele cumpre, e tudo o que precisamos fazer é crer. A fé inicial de Abraão em Deus, conforme registra em Gênesis 15, não diminuiu ao longo dos anos que se seguiram. Em Gênesis 17 e 18, Abraão foi forte na fé, e essa fé deu-lhe força para gerar um filho em sua velhice. Compreendendo o versículo 16, o fato de Abraão ter sido justificado pela graça e não pela lei prova que a salvação é para todas as pessoas. Abraão é o pai de todos os cristãos, tanto judeu como gentios. Referência a Gênesis 3, versículo 7 e versículo 29. Em vez de se queixarem pelo fato de seu patriarca não ter sido salvo pela lei, os judeus deveriam ter se alegrado
uma vez que a salvação de Deus estava à disposição de todos pela graça. E eu encerro, para a honra e a glória do Senhor, a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 4, trago o versículo 25. A aplicação da salvação é esta: Deus deve esperar até que o pecador esteja morto e seja incapaz de salvar a si mesmo antes de poder liberar seu poder de salvação. Enquanto pensarem que são fortes o suficiente para fazer qualquer coisa para agradar a Deus, os pecadores perdidos não podem ser salvos pela graça. Somente quando Abraão admitiu estar morto foi que o poder de Deus trabalhou em seu corpo. Quando os pecadores perdidos confessam que estão espiritualmente mortos e, portanto, incapazes de ajudar a si mesmos, então o Senhor pode salvá-los. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.